Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando a escatologia, os últimos acontecimentos da humanidade. Hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: o Armagedon e o julgamento das nações. O Armagedon e o julgamento das nações são, respectivamente, a sétima e a oitava etapa dos últimos acontecimentos escatológicos. Vamos, então, inicialmente, falar sobre a descrição da volta gloriosa de Cristo a este planeta Terra. O nosso Salvador e Senhor Jesus virá na segunda fase de sua volta a este planeta de forma gloriosa, montado num cavalo branco, tendo olhos como de chama de fogo, usando coroas reais, possuindo um nome secreto, que só ele sabe, vestido num manto tinto de sangue, acompanhado dos santos, no caso a igreja, montados em cavalos brancos, com vestiduras brancas e puras de linho finíssimo. Jesus Cristo, em seu manto e na sua coxa, terá uma inscrição, a saber, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e no seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para uma melhor contextualização, a volta de Cristo a este planeta se dará em duas fases. Na primeira fase, nós já estudamos o arrebatamento. A igreja vai ressuscitar e vai se unir ao Senhor nos ares. E de lá iremos todos morar com o Senhor Jesus nos céus. Na sequência, no céu, nós temos então o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E na terra, a grande tribulação. Todos esses fatos já estudados em encontros anteriores. Agora é a hora da volta de Jesus na sua segunda fase. Jesus agora volta com a sua igreja para a batalha do Armagedon e para o julgamento das nações. O tempo e o local da volta gloriosa de Cristo com a sua igreja. Esta volta gloriosa de Cristo se dará logo após a grande tribulação, como já mencionei, tendo como local o Monte das Oliveiras, que será precedida de sinais no céu, onde o sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento com um abalo sem precedente dos poderes dos céus. Todo olho humano verá, vindo sobre as nuvens do céu, com poder, com majestade e com glória, com ressoar de sons ensurdecedores de trombetas.
No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o Senhor Jesus, no capítulo de número 24, versículos 29 a 31, se refere exatamente a este tempo e local da sua volta gloriosa com a igreja. Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos, caso a igreja, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, está caracterizado esta volta gloriosa de Jesus agora com a sua igreja. Na sequência aqui do nosso estudo, nós vamos então falar sobre a batalha do Armagedon, de uma forma bem, vamos dizer assim, bem resumida, porque não há tempo para a gente tratar com mais detalhes sobre esse assunto. Descrevendo então a batalha do Armagedon, o Armagedon será a consecução de uma guerra a nível mundial a ser travada entre o exército formado por reinos ímpios e os anjos caídos, regimentado pelo anticristo, pelo falso profeta e por Satanás, para destruir a nação de Israel e o exército angelical de Cristo, formada pelos anjos e a igreja glorificada. Então, de um lado, nós vamos ter o exército de Satanás, do falso profeta e do anticristo, e do outro, o Senhor Jesus com a sua igreja, o seu exército angelical. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 16. Fala exatamente desta batalha. 16, do versículos 12 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigirem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Está preparado grande cenário para esta batalha. Quais são, então, os propósitos dessa batalha do Armagedon nos últimos dias? Em primeiro lugar, derrotar o anticristo e seus exércitos, reunidos para atacar Israel no Armagedon, lançando o falso profeta e o anticristo vivos no lago de fogo e enxofre que nós chamamos de Geena. Apocalipse 19, versículos 17 a 21, fala exatamente deste primeiro propósito, a derrota do anticristo e de seus exércitos reunidos para a batalha. Então diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamor com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes.
e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Portanto, aqui nós temos de uma forma simbólica descrito o Cristo e o seu exército vencedor contra o exército da besta e do falso profeta. A besta, no caso, o anticristo. Então, o primeiro propósito, derrotar o anticristo. Segundo propósito, destruir o império satânico, implantado pela tríade diabólica Satanás, anticristo e o falso profeta. Destruindo, então, a Babilônia, que fora reconstruída pelo anticristo, e prendendo Satanás por 1000 anos no Tártaro, o local mais profundo do Hades, ou Sheol, que é conhecido como o inferno. Apocalipse 18, versículos 9 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Tanto aí está a destruição da grande Babilônia reconstruída pelo anticristo e pelo falso profeta. Versículos 21 a 24 fala desta ruína da Babilônia, que ela é completa e é definitiva. Então diz, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aí está a queda da grande Babilônia reconstruída pelo anticristo. Terceiro propósito, salvar Israel da total destruição por parte de seus inimigos. Israel será cercada por esses exércitos e, nesse sentido, Jesus, com o seu exército, a sua igreja, vai salvar Israel da total destruição. Qual é o tempo e local da batalha do Armagedon? A grande batalha do Armagedon ocorrerá no final da grande tribulação, no momento da vinda gloriosa de Jesus. Portanto, antes da fundação do reino milenial de Cristo na Terra, tendo a sua duração prevista de semanas, com batalhas travadas em uma ampla região geográfica do Oriente Médio, desde a cidade de Megiddo, no norte de Israel, passando por Bozra, no sul, até o vale de Josafá, incluindo, então, Jerusalém. Uma descrição assim cronológica, de uma forma bem rápida, nós temos 8 etapas, 8 fases desta grande batalha do Armagedon. Eu vou apenas mencionar
Cada seta indica aí uma etapa, como nós podemos observar. A primeira, haverá a reunião dos exércitos do anticristo. Primeira aí que está com a seta amarela. Segundo ponto, nós temos a total destruição da Babilônia, como já mencionamos. No caso, a seta verde, indicada pela seta verde. Depois nós teremos a derrota e queda de Jerusalém. Aí, no caso, indicado pela seta vermelha. Depois nós teremos os exércitos do anticristo, que faz uma incursão para o sul de Israel. No caso, é indicado pela seta azul. Teremos também a regeneração do povo, no caso, aí indicado pela seta laranja. Depois teremos a volta gloriosa de Cristo com a igreja, caso a seta preta. Depois nós teremos a batalha final do Armagedon, caso a seta lilás. E depois nós teremos Jesus no Monte das Oliveiras como o grande vencedor, o todo-poderoso, no caso aí, a seta branca. Então, estas são as 8 fases da grande batalha do Armagedon. Isso aí na visão do teólogo Arnold Fruchtenbaum. Vamos falar agora um pouco sobre o julgamento das nações. E após esta gloriosa vinda de Jesus e da campanha bélica do Armagedon, Senhor Jesus vai julgar todos os gentios, todas as nações da terra, ao assentar-se no trono de sua glória. E é neste contexto que, mais uma vez, veremos a diferença entre aqueles que são e os que não são servos de Deus. Quais são os propósitos do julgamento das nações? Nós temos aí pelo menos 5. Julgar os anjos rebeldes que acompanharam Satanás em sua rebelião. Ressuscitar os santos e mártires da grande tribulação que não se dobraram ao anticristo. Promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias, bem como a sua restauração. Quarto, realizar o julgamento das nações, ou seja, os gentios, separando os bodes das ovelhas, punindo severamente os ímpios, impedindo-os de entrar no reino milenial, indo então para o castigo eterno e abençoando os santos com a bênção da vida eterna e a livre entrada no reino milenial de Cristo, que vem na sequência. E por último propósito, implantar o reino de 1000 anos de Cristo na terra, depois de 75 dias da sua volta gloriosa com a sua igreja, para realizar a batalha do Armagedon e o julgamento das nações. O tempo e o local do julgamento será no final da grande tribulação, ou seja, após a campanha bélica do Armagedon, e presume-se que será realizado no Vale de Josafá. Concluindo, então, o nosso estudo de hoje, a volta gloriosa de Cristo com a sua igreja marcará a preparação para o reino teocrático de Cristo aqui na Terra por 1000 anos, numa atmosfera do pleno conhecimento de Deus e da verdadeira paz entre os homens. No nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, nós vamos estudar sobre o milênio. No caso, aí, a 9ª etapa da escatologia, os últimos acontecimentos da humanidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, se Deus permitir.